Tá, tô gravando. Bom, pessoal, é o seguinte, só pra gente começar, a aula passada, tive um problema com a internet, não tá muito boa a semana inteira, na verdade, e eu resolvi passar para vocês uma aula que é uma parte, eu entendo como uma, digamos assim, é uma base necessária para entender a parte de doenças cardiovasculares, tá? Porque é uma base anatômica, fisiológica, tanto da função cardíaca quanto do sistema vascular. Na aula passada, naquela aula que eu coloquei para vocês, era uma aula que eu já tinha dado na pós-graduação, então eu recortei algumas coisas que não interessariam, né? Ou pelo menos seriam muito aprofundados, e deixei uma parte importante para a discussão que a gente vai ter hoje, tá? Então, o que eu fiz naquela aula? Qual era a minha ideia naquela aula? Era trazer toda uma base de sistema cardiovascular, até porque algumas pessoas também não fizeram Fisiologia 1, e muito do que, mesmo quem fez Fisiologia 1, às vezes não dá tempo de trazer toda aquela matéria. Então, eu achei, como essa disciplina que nós estamos fazendo agora é nova, e eu que montei a disciplina, então aproveitei para tentar aumentar, digamos assim, o aprofundamento da matéria que eu trouxe para que eu trago para vocês, tá? E é importante o conhecimento do que eu abordei na aula passada, do que eu abordei naquela aula que eu postei para vocês. Por quê? Porque facilita bastante o entendimento tanto da hipertensão e aterosclerose, que é sobre o que eu vou falar hoje, e principalmente para entender o papel do treinamento físico, tá? Que eu também quero abordar hoje com vocês. Então, enfim, quem assistiu, espero que tenha gostado, tá? Sempre que se tiverem alguma dúvida sobre algo que foi discutido na aula passada e quiserem trazer essa dúvida aqui, também fico à disposição, tá? Bom, vamos começar. Tem bastante coisa que eu quero discutir com vocês hoje. Quem fez a disciplina de biopatologia, algumas dessas coisas, assim, muito do que a gente, eu sempre digo isso, né? Que algumas, parte da matéria que eu discuto nessa disciplina aqui, por ser populações especiais e treinamento físico, parte foi apresentado, digamos assim, na disciplina de biopatologia do semestre passado. Porém, aqui nessa disciplina eu estou conseguindo aprofundar um pouco mais e direcionar um pouco mais para a área de exercício físico, tá? Que essa sempre foi a intenção dessa disciplina. Que mais? Então, assim, muito hoje, em especial, entrando na parte de exercício físico e da doença, boa parte do que eu vou trazer aqui, quem fez a disciplina no semestre passado, eu acho que o Léo e o Alexandre fizeram, não sei se tem mais alguém aqui, a Rafa talvez também. Algumas coisas eu discuti no semestre passado, e hoje, como eu disse, eu tento fazer um aprofundamento um pouquinho maior, tá? Então, bom, vamos começar, sem muito rodeio. Gente, assim, ó, o que acontece? Todo mundo enxergando a minha tela, gente? Esqueci de perguntar, sei que vocês estavam me ouvindo só. Sim, Max, certinho. Beleza. Vamos lá, então. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Assim, ó, a base do que eu trouxe, por que eu fiz questão de trazer a aula do pós-graduação? Porque na aula do pós-graduação eu posso aprofundar mais o que eu acho importante, principalmente falando de sistema cardiovascular e exercício, que é uma área que eu sempre digo isso, é uma área que a atuação do profissional de educação física é muito importante, tá? Porque o treinamento físico, quando a gente fala de doença cardiovascular, talvez seja o principal fator de proteção, certo? De proteção do sistema cardiovascular, e hoje a gente vai discutir por que isso. E, ao mesmo tempo, caso a gente esteja falando de pessoas que já tenham doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão e insuficiência ou insuficiência cardíaca, a gente vai ver que o treinamento físico talvez seja um dos principais adjuvantes terapêuticos. O que isso quer dizer? Adjuvante terapêutico é aquilo que está
sendo utilizado como uma estratégia de tratamento juntamente ao tratamento farmacológico, tá? Eu sempre digo isso, né, até em outras aulas, em outras matérias, que o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né, e isso tem uma série de origens, se eu for pensar em problema em doença cardiovascular, que tem relação com questões genéticas, hábitos alimentares, sedentarismo, etc, etc. Não é? E o treinamento físico é realmente, digamos assim, para aquela pessoa que era sedentária. Vamos fazer aqui vamos criar um cenário bem feio. Tá? O que é um cenário bem feio? Uma pessoa de 60 anos, ou seja, já considerada idosa para os padrões brasileiros, sedentária, hipertensa, com sobrepeso e resistência à insulina já quase chegando no diabetes. Vamos acrescentar mais um problema. A pessoa também tem dislipidemia. O que significa isso? Esse cara, além de completamente ferrado do ponto de vista de hipertensão, diabetes, né, obesidade, sobrepeso, no caso, ele ainda tem o que é comum para esse perfil, né? Tem também um problema de excesso de colesterol ruim. Vamos usar um termo mais popular, né? Tem muito LDL, tem muito VLDL, tem pouco HDL, que é o colesterol bom, que é a lipoproteína de alta densidade. Então, o que é esse... E tem também excesso de triglicerídeos. Tá? Então, o cara tem tudo, tem, digamos assim, o modelo perfeito para desenvolver doença vascular. Tá? Qual é o problema disso tudo? Primeiro, isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Meu pai, por exemplo, tinha exatamente esse perfil aí. Só que ele desenvolveu a maior parte dessas condições patológicas cedo. Né? Com 30 e poucos já era hipertenso, diabetes descobriu depois dos 40, mas provavelmente já era antes. Também tinha sobrepeso, não era obeso, mas tinha sobrepeso. Também tinha dislipidemia. Né? Que mais? Enfim, tinha uma situação parecida com essa. E era sedentário. Né? Não, e fumava. Fumou por 30 anos. Qual é o problema? O problema é que isso é muito mais comum do que a gente imagina, e esse é o cenário perfeito para o desenvolvimento desta doença aqui. Ó, aterosclerose. E é justamente por causa de uma condição como essa que eu descrevi agora, que doença cardiovascular é o que mais mata no mundo. Porque assim, quando eu descrevi esse cenário, o que parece de, mas tudo errado com esse cara, né? Tudo errado com essa pessoa. Pois é. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Só para vocês terem uma ideia, o aumento da pressão arterial, oriundo do enrijecimento vascular, acompanha o processo de envelhecimento. Não é? Conforme o indivíduo vai envelhecendo, mesmo que seja um indivíduo saudável, sem um fator genético para a hipertensão, naturalmente o processo de envelhecimento causa um enrijecimento vascular. Tá? Agora, se a pessoa for sedentária, estiver acima do peso, sobrepeso, repare que eu não estou nem falando em obesidade, ou seja, IMC acima de 30. Sobrepeso, hipertensão, provavelmente já uma situação de resistência à insulina, o que gera aumento de glicemia, isso é muito comum, certo? Se vocês fizerem uma triagemzinha ali nos parentes de vocês, pelo menos os mais próximos, aquele tio, aquela tia, né, vó, enfim, né, provavelmente nessa faixa de 60, já mais tio e tia, né, algumas pessoas são mais novas aqui, tem avós na faixa de 60 e poucos, vocês vão ver que é muito mais comum do que se imagina. Chegar aos 60 anos, estar acima do peso, a chance de não ter um quadro de resistência à insulina e um leve aumento de pressão arterial e dislipidemia é muito pequeno. É mais comum
ter algum desses fatores, tá? Que leva ao desenvolvimento de doença vascular. O que é bacana para o nosso, pensando do lado de quem trabalha com treinamento físico? Uma pessoa que é sedentária e tem todas essas condições patológicas é uma pessoa que tem também está dentro de uma janela adaptativa muito grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma pessoa que responde muito bem ao treinamento físico. Não é? Por quê? Porque a pessoa tinha tudo ruim, digamos assim. Quando tu coloca essa pessoa para fazer treinamento físico, realmente muda a vida dessa pessoa. E hoje eu vou trazer alguns argumentos, tá? Um detalhamento, digamos assim, do porquê o treinamento físico pode ser tão revolucionário. E é por isso que fazia isso na biopatologia, agora faço na disciplina de treinamento físico com populações especiais. Também falo sobre isso na fisiologia do exercício. Por que o treinamento é tão importante? Não é? Por que o treinamento pode ser um divisor de águas quando a gente fala de fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que são as principais, estão entre as principais causas de mortalidade do mundo, certo? Há muitos anos já. Bom, gente, para falar de doença vascular, doença cardiovascular, eu tenho que partir do princípio que a doença vascular se refere a uma doença nos vasos. E a doença vascular tem uma série de fatores. Um dos principais é a questão da disfunção do tecido endotelial, que eu expliquei na aula passada. Né? A disfunção endotelial é um problema por quê? Porque o endotélio é o principal fator de proteção dos vasos sanguíneos. Por todas aquelas funções que eu passei para vocês na aula passada. Tá? Então, repito, quem está aqui hoje e não assistiu a aula passada, está lá no YouTube, eu coloquei o link para vocês, assista. Tá? Assista porque é importante que vocês saibam daquilo. Porque dentro daquela matéria, da parte de função vascular, talvez esteja, pelo menos falando do ponto de vista de saúde, talvez ali esteja um dos principais, digamos assim, a maior importância da prática de exercício físico, e obviamente da profissão de quem trabalha com exercício físico, como é o caso de vocês, se tu é capaz de modificar a saúde vascular de um indivíduo, ou prevenir o desenvolvimento de doença vascular, talvez essa seja a maior contribuição que possa se dar para uma pessoa que tem alguma desses fatores de risco que eu descrevi antes naquele exemplo, tá? Ou mesmo que tenha todos. O problema qual é quando a gente fala de aterogênese? Aterogênese significa formação de ateroma, tá? Formação de placa. Basicamente, eu estou falando de inflamação e de doença vascular. Essa imagem que eu trouxe aqui é uma imagem de capa, mas mostra muito bem a que eu me refiro. Eu vou explicar com maior detalhamento na aula hoje. Isso aqui, todo mundo sabe, isso aqui é uma placa gordurosa, que reparem que está se formando, na verdade já está bem avançada, na parede do vaso. O problema disso é que, estreita o local por onde o sangue passa. Então, pessoas que têm esta condição, este nível de doença vascular, têm uma chance muito maior de sofrerem eventos cardiovasculares. E este processo de desenvolvimento de doença aterosclerótica tem uma relação muito próxima com a disfunção do tecido endotelial. Né? Eu expliquei lá na aula passada o que é isso. Então, se eu permito, se eu crio a condição para que se desenvolva essa doença inflamatória na parede dos meus vasos, eu estou aumentando muito a chance de desenvolvimento de aterosclerose, consequentemente de eventos cardiovasculares. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de disfunção endotelial dentro deste contexto de dislipidemia, obesidade e, principalmente,
de disfunção do endotélio, da perda deste fator de proteção do vaso, que é conferido pelo endotélio graças à produção do óxido nítrico. Tá? Depois vocês deem uma, né, quem não viu, olha a aula que eu postei na semana passada, enfim, quem já viu, dá uma olhadinha, atentem para os detalhes que quando eu trago sobre as funções do óxido nítrico. Vocês já vão conseguir mais ou menos prever que se eu não tiver óxido nítrico disponível, eu estou favorecendo o desenvolvimento de placa aterosclerótica, consequentemente de doença aterosclerótica. Tá? Bom, vamos imaginar então essa situação que eu criei. Tá? Dos componentes daquele cara que eu coloquei lá no início, tá? Aquele cara que tem, né, diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, o que eu peguei para cá? Eu peguei uma situação de níveis sanguíneos de um perfil dislipidêmico, ou seja, pessoa que tem alteração dos níveis de gorduras. Por que eu fiz entre aspas gorduras? Porque eu apenas generalizar gorduras não me diz muita coisa. Mas o que a gente tem nessa figura aqui? Eu tenho AGL, significa ácidos graxos livres, que são oriundos da quebra dos triglicerídeos lá no tecido adiposo. Então, TG significa triglicerídeos, que é a forma de armazenamento dos ácidos graxos no tecido adiposo. Normalmente, esses níveis não devem estar elevados, porque ácido graxo e triglicerídeo, principalmente em uma situação de saúde alimentar e metabólica, estão, de forma geral, mais presentes, armazenados lá no tecido adiposo. Tá? No caso aqui desse indivíduo, ele tem triglicerídeos aumentados na circulação. Ok? Bom, os níveis de HDL, o HDL é o bom colesterol. Por que o HDL é o bom colesterol? Porque o HDL tem, por ser uma lipoproteína de alta densidade, por que é alta densidade? H significa high, que do inglês quer dizer alta, tá? DL quer dizer densidade, o D é de densidade, e o L é de lipoproteína, que é uma gordura composta por também proteínas, que tem alta densidade. O HDL tem a propriedade de literalmente remover gorduras do vaso sanguíneo. Então, mesmo aquele indivíduo que tem os níveis de triglicerídeos elevados, ou principalmente de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, L quer dizer low, low quer dizer baixo. Né? Então, LDL do inglês quer dizer lipoproteína de baixa densidade. A lipoproteína de baixa densidade é que eu tenho que ter cuidado. Porque a lipoproteína de baixa densidade tem, digamos assim, uma afinidade pela parede do vaso e é capaz de se infiltrar na parede do vaso. Ou seja, naquele tecido que é composto por endotélio, músculo liso logo abaixo. Pois bem, o LDL, dá para ver que ele está se infiltrando já aqui, ele é capaz de se depositar, digamos assim, se acumular no espaço subendotelial, que é aquele espaço que fica logo abaixo do endotélio, tá? Bom, o que acontece, gente? Eu tenho, então, aqui só para vocês se situarem, eu tenho isso aqui tudo, é o sangue passando pelo vaso. O que eu tenho na figura? Uma parede, ou melhor, parte da parede do vaso, para a gente entender o que acontece. Então, eu tenho aqui em amarelo, eu tenho o tecido endotelial, uma representação do tecido endotelial, e logo abaixo eu tenho o músculo liso. Né? Eu vi lá na aula passada que o endotélio produz o óxido nítrico, esse óxido nítrico se difunde para o músculo liso e relaxa o músculo liso por diminuir a concentração de cálcio na célula muscular lisa, o que faz com que a célula muscular lisa relaxe. Então, eu vi que o óxido nítrico é um vasodilatador, tá? Mas eu também vi que o óxido nítrico, por diminuir a afinidade de células imunológicas pela parede do vaso,
também diminui a infiltração dessas células imunológicas na parede do vaso, consequentemente tem um efeito também anti-inflamatório. Então, o óxido nítrico, em condições normais de saúde vascular, previne a situação que eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu só ver uma coisa, ver se alguém pediu para entrar e por acaso eu não escutei. Aqui, um minutinho. Não, tá. Vamos lá. Então, assim, o que eu vou explicar para vocês agora? O que pode acontecer de um perfil que nem esse? Um perfil de dislipidemia, né? Dislipidemia, relembrando, altos níveis de LDL, baixos níveis de HDL. LDL, o colesterol ruim, HDL, o colesterol bom. Altos níveis de triglicerídeos e ácidos graxos livres do sangue, não é? Isso basicamente é o perfil, quando a gente fala de fulano tem dislipidemia. É algo mais ou menos assim. Tá? Porém, enquanto eu tiver o meu endotélio saudável, provavelmente isso vai afetar pouco a saúde do meu vaso. O problema é que a evolução de um processo de dislipidemia, bem como de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, que a gente vai ver hoje, favorecem a disfunção do tecido endotelial. Quando acontece? Porque normalmente quem tem dislipidemia e está com excesso de peso, tem também pelo menos uma fase de está em fase de desenvolvimento da hipertensão arterial. E também, normalmente, quem tem obesidade, tem dislipidemia, já tem um quadro avançado de resistência à insulina que pode se desenvolver, pode dar origem ao diabetes do tipo 2, que a gente também já viu o que é. Bom, vamos pegar esse cenário que está aqui. O que acontece? Qual é o problema do LDL colesterol? Da lipoproteína de baixa densidade. Como eu disse para vocês, o LDL colesterol pode se infiltrar na parede do vaso, no espaço subendotelial, que é aquele espaço que fica ali logo abaixo do endotélio, bem onde fica ali a região, as células musculares lisas que vão controlar o tônus vascular. Bom, o que acontece? Em um quadro de dislipidemia, um perfil dislipidêmico vascular, normalmente já se inicia um processo de disfunção endotelial, e a gente viu que uma das características da disfunção endotelial é justamente inflamação no vaso, pela infiltração de células imunológicas. Pois bem, aonde há inflamação, há a produção de espécies reativas de oxigênio. Entendido de forma generalista, digamos assim, como radicais livres. Espécies reativas de oxigênio, que está a sigla aqui ERO, tá? Espécies reativas de oxigênio, fazem uma classificação um pouco mais ampla. Mesmo moléculas que não são radicais livres, mas que podem causar dano oxidativo, são classificadas como ERO, ou espécies reativas de oxigênio. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a produção desses radicais livres, dessas espécies reativas de oxigênio, resulta, obviamente, em um aumento dos níveis dessa substância no local da inflamação, e este aumento desses agentes pró-oxidantes, que são oriundos de um processo inflamatório ou do exercício físico, bom, essas substâncias elas têm a propriedade de reagir com outros componentes que estão à sua volta. Ou seja, estruturas das células, moléculas que estejam na circulação, que estejam no mesmo meio. Para quê? Para se estabilizar. Porque um radical livre é uma molécula instável. Se ela é uma molécula instável, ela oxida outras moléculas para tentar se estabilizar. Quem viu já a minha aula sobre estresse oxidativo, eu explico isso com detalhe. Mas, bom, para o nosso entendimento aqui, o que é importante saber? É importante saber que essas espécies reativas de oxigênio podem reagir com substâncias que se encontram na parede do vaso, e se eu estou em uma situação de dislipidemia, ou seja, aumento dos níveis de LDL, o que vai acontecer?
essa espécie reativa de oxigênio pode reagir com a LDL, oxidando a LDL. Ou seja, a ação do radical livre sobre a LDL oxida o LDL e forma uma nova partícula, chamada de LDL oxidado. Ou seja, o LDL que sofreu a ação de um radical livre. Até aí, ok, Max, qual é o problema? Tá? Tu tinha LDL, a LDL reagiu com o radical livre e formou LDL oxidada. Digamos assim, por que isso pode piorar o quadro do indivíduo que é hipertenso e tem dislipidemia, ou é obeso e tem dislipidemia? O problema é que a LDL oxidada, que está aqui, né, vejam, bem na parede do vaso, lá dentro da parede do vaso, ou que está na circulação, pode atrair células imunológicas. Por quê? Porque a LDL oxidada, que está aqui embaixo, ela é identificada pelas células imunológicas, aqui no caso da imunidade inata, certo? É identificada como não própria. Ou seja, o que quer dizer não própria? Né? Lembrando a aula de sistema imune. Não próprio significa que é um agente invasor. É um antígeno. Ou seja, algo que deve ser combatido e eliminado pelo sistema imunológico. Certo? Então, o que acontece? Se aumenta-se a quantidade de LDL oxidada pela ação dos radicais livres, com o LDL que está aumentado em um indivíduo que tem dislipidemia. O que acontece? A LDL oxidada vai aumentar, e a LDL oxidada aumentando na parede do vaso, ela envia, digamos assim, um sinal para a circulação, mostrando que, ó, eu estou aqui. Eu e mais um monte de LDL oxidada. Isso é quase como chegar para o sistema imuninato, que aqui está representado pelos monócitos, que vão se transformar em macrófagos, tá? É quase como chegar para o sistema imuninato e dizer o seguinte, olha, aqui tem um monte de agentes invasores. Daí vocês podem perguntar, tá, Max, tudo bem, ok, dá para entender que se eu formar LDL oxidada, eu vou favorecer, digamos assim, uma atração, que a gente chama de quimiotaxia, como está aqui, tá? Uma atração para células imunológicas para o local onde está com essa LDL oxidada aumentada. Ok, tudo bem, dá para entender. Mas assim, ó, tu tinha dito lá na parte de função endotelial na aula passada, e tu repetiu isso hoje, que se o endotélio produz óxido nítrico, tu disse que uma das funções do óxido nítrico é justamente impedir ou diminuir a aderência de células imunológicas na parede do vaso. Por que isso é importante? Porque as células imunológicas, quando aderem à parede do vaso pela produção de moléculas de adesão, essas células imunológicas tendem a se infiltrar no espaço subendotelial. Ou seja, a célula imunológica passa entre as células do endotélio e justamente vão se infiltrar lá no espaço subendotelial. E ali vão encontrar outras células do sistema imunológico, como, por exemplo, neutrófilos, que também são células da imunidade inata. Qual é o problema quando isso acontece? E por que isso acontece? Bom, eu tinha dito que o óxido nítrico protege o vaso. Não permite a infiltração dessas células imunológicas. Né? Porém, em um indivíduo que está com processo inflamatório, em andamento, digamos assim, se desenvolvendo, normalmente essa pessoa também já tem um processo de disfunção endotelial. Ou seja, o tecido que produz o óxido nítrico, ele não está funcionando direito. Não é? Ele não está produzindo já mais óxido nítrico na quantidade necessária. Se tu diminui a quantidade de óxido nítrico produzida pela parede do vaso, pelo endotélio, o que acontece? Se perde este fator de proteção vascular que é conferido pelo óxido nítrico. Então, quando essas células imunológicas respondem ao sinal
enviado pela LDL oxidada, pela quimiotaxia, essas células imunológicas se grudam na parede do vaso, por quê? Porque tem menos óxido nítrico impedindo essa adesão, e se infiltram para o espaço subendotelial. Ok, o que eu tenho agora? Eu tenho o espaço subendotelial com LDL oxidada, radicais livres, LDL não oxidada, e agora eu também tenho mais células imunológicas. No caso da imunidade inata, os monócitos são aquelas células que não são específicas, por isso que fazem parte da imunidade inata, e quando encontram um local de inflamação, se diferenciam em macrófagos, que são aquelas células imunológicas que fazem fagocitose, ou seja, que encontram algum agente invasor, um antígeno, algo não próprio, e literalmente engolem esse agente invasor para destruir lá no seu citoplasma e, consequentemente, eliminar o antígeno. Então, o cenário que se desenha é esse aqui. Eu tinha LDL oxidada, não é? No espaço subendotelial. Essa LDL oxidada sinalizou para os monócitos se infiltrarem no espaço subendotelial. Pois bem, os monócitos se infiltram no espaço subendotelial, encontram um ambiente pró-inflamatório e se diferenciam na sua forma ativa, que são os macrófagos, que fazem fagocitose e contribuem para o processo inflamatório local. Bom, estes macrófagos passam a engolir, fagocitar, toda essa LDL oxidada que foi o sinal inicial para esses monócitos se infiltrarem no espaço subendotelial. Para quê? Para justamente agirem no sentido de eliminar essa LDL oxidada. Né? Porém, quando o macrófago, vocês vão dizer assim, bom, ok, o macrófago vai lá, engole a LDL oxidada, elimina a LDL oxidada e o vaso, né, ganha ali uma sobrevida. O problema é que os macrófagos começam a fagocitar muita LDL oxidada e formam um terceiro tipo de células. Ou seja, por que terceiro? Chegam como monócitos, se diferenciam em macrófagos, engolem, fagocitam toda aquela LDL oxidada e se transformam num terceiro tipo de célula chamado de células espumosas. O que são as células espumosas? Células espumosas nada mais são do que macrófagos que engoliram muita LDL oxidada. Ou seja, são células que ficam grandes e morrem e ficam depositadas lá no local. Tem mais um problema. Antes que essas células morram e fiquem depositadas na parede do vaso, elas liberam mais uma proteína que atrai mais células imunológicas por quimiotaxia. Assim como a gente viu a quimiotaxia pela LDL oxidada, pois bem, quando o macrófago da imunidade inata é ativado lá na parede do vaso e gera inflamação, ele promove mais inflamação. E para ter mais inflamação, ele precisa chamar os seus amigos, ou seja, mais monócitos que vão se infiltrar no vaso, formar novamente macrófagos e fagocitar mais LDL oxidada, aumentando a quantidade de células espumosas. O que vocês estão percebendo aqui? Que o endotélio, que era bonitinho assim, não é? A parede do vaso fina, o endotélio íntegro, se transforma em algo assim. Reparem que aonde há a deposição dessas células, também há um espessamento da parede. Tem mais coisas que acontecem aqui, como, por exemplo, proliferação desse músculo liso, gerando literalmente uma hipertrofia de parede. Depósito de mais gordura. Deposição de cálcio, ou seja, o processo chamado de aterosclerose. Tá? Na verdade, a aterogênese, que é a formação de placa aterosclerótica. Tá? Bom, qual é o problema disso? O problema disso dá para imaginar, dá para prever.
que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente viu lá naquela representação. Eu tenho uma situação precoce de aterosclerose, onde começa a haver o depósito de gordura e o processo inflamatório. Há a evolução dessa placa aterosclerótica. Reparem que tem uma camada de tecido fibroso, que é o tecido cicatricial, que vai se formando por cima da placa. Mais deposição de gordura, e reparem que agora a célula muscular lisa, lembra que eu falei que ela se prolifera? Pois bem, a proliferação de músculo liso faz com que a parede fique cada vez mais espessa. Se a parede fica mais espessa e o perfil fica mais pró-inflamatório, esse processo tende a se retroalimentar. Ou seja, quando pior está, pior tende a ficar. Porque tu soma a tudo isso uma situação de disfunção endotelial. Então, tu tem um processo inflamatório crescente e tu tem menos óxido nítrico, que é a tua proteção. Então, a questão é que cada vez piora mais. Bom, aqui eu tenho uma placa aterosclerótica, já em um processo avançado de desenvolvimento, e aqui eu tenho uma imagem de uma micrografia eletrônica. Aqui é representação, um desenho, entenda-se por isso, mais uma representação. Pois bem, aqui eu tenho realmente a imagem de uma placa. O que nós temos aqui? Um vaso que foi feita uma secção transversal, bem na onde se localizava a placa aterosclerótica, e o que eu enxergo? Eu enxergo a placa, certo? Um tecido fibroso, cicatricial, oriundo dessa inflamação que eu descrevi agora para vocês, e reparem que o local para passagem do sangue está reduzido a menos da metade. Ou seja, neste local aqui, a chance de entupimento é muito maior do que se o vaso fosse assim, não é? Acompanhe a mão aqui. Vejam o tamanho digamos assim, do espaço do vaso para a passagem do sangue em um vaso saudável, onde eu estou passando a mão, e agora comparem com um vaso onde tem a formação de placa. Olha como é menor o espaço para a passagem do sangue. Ou seja, favorece muito a formação de, ou melhor, favorece o risco de entupimento, consequentemente, de eventos isquêmicos, certo? Esse é o processo de aterosclerose, ou seja, aterogênese para a formação de placa aterosclerótica, tá? Bom, qual é o problema? Com a progressão da aterosclerose, a tendência é o entupimento do vaso, que quando acontece lá no leito coronariano, e vocês viram toda a parte de anatomia do tecido cardíaco na aula passada, pelo menos quem assistiu a aula, vocês viram quando eu falo bastante dos vasos que irrigam o coração, não é? Os chamados vasos coronarianos, artérias coronarianas e veias coronarianas, ou seja, o tecido que irriga o tecido, ou melhor, desculpa, os vasos sanguíneos que irrigam o tecido cardíaco, né? O problema da formação de placa aterosclerótica é que ela acontece no tecido cardíaco também, acontece nas artérias carótidas, que vão lá para o sistema nervoso central. Esses vasos, quando eles entopem pela formação de placa, eu tenho uma maior chance, uma grande chance, diria, numa situação que nem essa de baixo aqui, de placa instável, eu tenho uma grande chance de fechamento do vaso e infarto do miocárdio. O que vai acontecer? O local onde há obstrução do fluxo sanguíneo no leito coronariano vai interromper, obviamente, o suprimento sanguíneo para todo o tecido, toda a porção do músculo cardíaco que era irrigada por aquele vaso que está entupindo. Então, pensa o seguinte, lembra que eu expliquei lá na aula passada? Um vaso de grande calibre vai se multiplicando e formando vasos de menor calibre. Né? Se eu tenho um entupimento em um vaso de grande calibre, todos os vasos pequenos que são oriundos desse vaso de grande calibre também não recebem sangue. Ou seja, todo aquele tecido que era irrigado por este vaso de grande calibre através dos seus capilares, não vai receber sangue. Qual é a consequência disso? Infarto do miocárdio. Se eu entupir as carótidas, o que acontece?
Acidente vascular cerebral. Falta de suprimento sanguíneo para o sistema nervoso. E aí a coisa começa a ficar cada vez mais séria. A magnitude do infarto do miocárdio está relacionada com o tamanho do vaso que é entupido. Se o entupimento acontece em um capilar pequenininho, o cara vai ter um microinfarto. Talvez nem perceba. Ou tenha lá uma dor, um dia, dois, no dia seguinte passa a dor, pensa, estou me sentindo bem, não vou no médico. Não é? Acontece bastante com aquele parente, aquele amigo, aquele pai, irmão, seja o que for, que é hipertenso, mas daqui a pouco, uma pessoa jovem, não é? Aquela pessoa que, além de ser hipertensa, também é obesa, mas é jovem. Então, às vezes, pode acontecer dessa pessoa relatar para vocês que, passei 2 dias com dor no peito, uma queimação, uma dor engraçada, um pouquinho de falta de ar, um enjoo, mas melhorei, estou bem hoje. Essa pessoa pode ter tido um microinfarto, ou seja, a obstrução de um vaso de pequeno calibre. Só que como é um vaso de pequeno calibre, uma parte pequena de tecido cardíaco morreu, e ele logo para de sentir a dor no tecido cardíaco, oriunda do tecido cardíaco. Não é? O problema é que, às vezes, as pessoas têm muitos microinfartos. Um microinfarto compromete uma porção muito pequena do tecido cardíaco. Ou seja, dá para viver com isso. Não chega a comprometer a funcionalidade do tecido cardíaco. Agora, o somatório de vários pequenos microinfartos vão comprometendo o tecido cardíaco. Ou ainda, a ocorrência de microinfartos é uma forma de eu ter um sinal me dizendo que o tecido cardíaco pode estar com aterosclerose em vasos de grande calibre. Até que um dia, ao invés de um microinfarto, essa pessoa tenha um infarto de grande magnitude. Se ela não morrer, ela pode ter um comprometimento muito grande da função cardíaca. Tá? Pois bem, aí eu chego num quadro chamado de insuficiência cardíaca. Bom, a insuficiência cardíaca é um processo, como o nome está dizendo, é um processo de insuficiência da função cardíaca. O que isso quer dizer? Quando eu falo de função cardíaca, deixa eu até botar um quadro para vocês aqui, já que eu repito, né, como eu não tenho o quadro para riscar, eu tenho que dar uma improvisada aqui, né? Vamos lá. Pensem o seguinte, o tecido cardíaco, vamos voltar antes para cá, a função cardíaca é enviar sangue para a circulação. Seja circulação sistêmica, todo o corpo, sai do ventrículo esquerdo, que é como está sendo demonstrado aqui nessa imagem, ou do ventrículo direito, que vai para a circulação pulmonar. Normalmente, o comprometimento da função cardíaca, seja por um infarto, ou seja por um quadro avançado de hipertensão, acaba, comprometendo principalmente o ventrículo esquerdo, principalmente se eu falar de hipertensão. Porém, existem situações de hipertensão pulmonar, de refluxo, que podem comprometer também o ventrículo direito, certo? Bom, quando eu falo de ventrículo esquerdo, existe a função do ventrículo esquerdo, que é ejetar sangue para a circulação sistêmica. Se vocês seguirem essas setas que tem aqui, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga, saindo do ventrículo esquerdo, o sangue pela artéria aorta, indo para a circulação sistêmica. Aqui eu tenho 3 situações. Eu tenho uma de um coração normal, eu tenho outra onde eu tenho um coração com hipertrofia do ventrículo esquerdo, reparem como ele é mais espesso, não é? Olha, tá espesso, deixa eu ver diferente. Aqui, ó. Vejam que a espessura do ventrículo é muito maior do que no coração normal, no indivíduo saudável.
E eu também posso ter uma dilatação do ventrículo esquerdo com uma parede ventricular mais fraca. Se a parede ventricular é mais fraca, há uma menor capacidade de ejeção de sangue. Se a parede ventricular é muito hipertrofiada, como aqui no meio, a câmara cardíaca, que é o espaço que recebe sangue, ela é menor. Então, a cada batimento, ela também envia menos sangue. Por que isso é um problema? Porque quando eu falo de função cardíaca, eu estou me referindo principalmente à capacidade contrátil do músculo cardíaco, lembre-se que o coração é um músculo, certo? E estou me referindo à capacidade de ejeção de sangue. Isso eu chamo de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Esse talvez seja o principal marcador de função cardíaca, pelo menos o mais considerado quando a gente pensa em insuficiência cardíaca. Tá? O que significa a fração do ventrículo esquerdo? A fração do ventrículo esquerdo representa o volume diastólico, que é o volume de enchimento cardíaco, pelo volume sistólico, certo? Ou seja, é uma relação entre o sangue que chega no ventrículo esquerdo e é ejetado. Valores altos de fração de ejeção significam o quê? Que a maior parte do sangue que chega no coração é ejetado. Isso mostra uma boa função cardíaca. Uma das características do treinamento físico é justamente aumentar a função cardíaca através do aumento da fração de ejeção. Porque o treinamento físico aumenta a força da parede do ventrículo, mas também aumenta o tamanho da câmara cardíaca. Então, em decorrência do treinamento físico, o coração recebe mais sangue e tem maior capacidade de ejeção de sangue. Não é? Isso é muito benéfico para a função cardíaca. Bom, deixa eu pegar de novo aqui o meu pointer. Então, gente, o que acontece? A insuficiência cardíaca, que pode ser, como eu disse, por uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou por uma dilatação, por uma parede ventricular mais fraca, reduz a fração de ejeção, ou seja, reduz a quantidade de sangue que é ejetada pelo coração por batimento, o que faz com que o coração tenha que trabalhar mais, certo? Isso pode gerar um quadro progressivo de insuficiência cardíaca. Por que o treinamento é importante? Porque o treinamento físico, como eu disse, aumenta o tamanho da câmara cardíaca e aumenta a força contrátil do tecido cardíaco. Logo, aumenta a fração de ejeção. Se aumenta a fração de ejeção, também aumenta o principal fator que gera, ou melhor, reduz a situação que gerou a insuficiência cardíaca. Então, aquele indivíduo que infartou, depois de fazer uma reabilitação cardíaca e ser autorizado pelo médico cardiologista para iniciar o treinamento físico, essa pessoa vai se beneficiar muito do treinamento físico por induzir um aumento da fração de ejeção. Outra situação, hipertensão, que a gente já vai ver. A hipertensão significa o quê? Que há um aumento da resistência vascular periférica. O que significa isso? A resistência vascular periférica é a resistência que os capilares sanguíneos impõem à passagem do sangue. Então, os vasos sanguíneos de pequeno calibre, os capilares, são os vasos que chegam no músculo esquelético, nos órgãos internos, no próprio tecido cardíaco. Esses vasos são muito pequenininhos, um calibre muito pequeno, não é? E muito numerosos. Então, naturalmente, esses vasos são chamados de vasos de resistência, que fazem resistência ao fluxo sanguíneo. Na hipertensão, a resistência desses vasos é ainda maior. Ou seja, eu dificulto o trabalho cardíaco.
Uma das consequências da hipertensão descontrolada, ou seja, sem o acompanhamento médico, sem a utilização de medicamentos para baixar a pressão arterial, é justamente essa situação do meio aqui. Por quê? Porque a parede, ou melhor, o músculo cardíaco precisa trabalhar mais para vencer a resistência vascular periférica e conseguir ejetar o sangue para a circulação sistêmica. Então, em um indivíduo hipertenso, o coração tem que fazer mais força o dia inteiro para conseguir fazer a perfusão do sangue através da força de contração do ventrículo esquerdo, que vai chegar lá nos vasos de resistência. Certo? Bom, vamos ver o seguinte, vamos continuar aqui. Como eu disse, um dos principais problemas, se não o principal problema associado à insuficiência cardíaca é a hipertensão. Por dois motivos. O primeiro deles foi o que eu disse agora, não é? Se eu aumentar a pressão arterial, eu faço com que o coração tenha que trabalhar mais. Tranquilo. Mas, quando eu aumento a pressão sanguínea por um aumento da tensão dos vasos, eu também favoreço as lesões vasculares. Por quê? Porque a força do sangue contra a parede do vaso pode aumentar as lesões na parede do vaso. Agora, vocês imaginem o seguinte, se eu tenho lesões vasculares em uma situação de disfunção endotelial, que é um dos fatores que também resulta em hipertensão, e tenho dislipidemia, ou seja, eu tenho uma fórmula perfeita para o desenvolvimento de placa aterosclerótica. Se eu formo placa, aumento a chance de infarto. Se eu infarto, eu desenvolvo, talvez, dependendo da magnitude do infarto, eu desenvolvo insuficiência cardíaca. Bom, o que é hipertensão? A hipertensão, gente, por que ela é um problema? A hipertensão está associada com dentre as três principais causas de mortalidade no mundo, as duas, primeira e terceira, né, tanto a primeira quanto a terceira, têm relação íntima com hipertensão arterial sistêmica. Tanto doença isquêmica cardíaca, infarto, quanto acidente vascular cerebral, o AVC, tem uma relação muito próxima com a hipertensão. Ou seja, pessoas hipertensas têm muito mais chance, e a gente vai ver esses dados daqui a pouquinho, de desenvolver placa. Consequentemente, de sofrer um infarto ou um acidente vascular cerebral. Por quê? A hipertensão é uma doença crônico-degenerativa de natureza multifatorial. Né? Tem várias situações que podem levar ao desenvolvimento de hipertensão. Na maioria dos casos, não tem sintomas. O que significa isso? Eu não percebo que eu estou hipertenso. Né? Não tem um sinalzinho que toca lá e me diz, olha, tu está hipertenso. Não acontece isso. Né? O sintoma da hipertensão, ele aparece, o sintoma clínico, quando eu estou com uma situação muito avançada de hipertensão. Não é? Mesmo que seja um pico pressórico, normalmente a pessoa vai sentir o quê? Dor de cabeça, pressão na cabeça, às vezes enjoo, tontura, e daí vai verificar a pressão está muito elevada. Mas até que isso aconteça, não se tem nenhum sintoma. A pressão normal fica ali em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio, o famoso 12 por 8. Né? Se a pessoa está com uma pressão de 130 por 85, ela não vai ter nenhum sintoma. Ela não vai sentir nada porque a pressão está um pouco mais alta. O aumento gradativo da pressão arterial, para 135 por 90 e assim por diante, tem um problema porque dificilmente demora para tu sentir algum sintoma. Ou mesmo para tu estar numa situação onde tu vai aferir a pressão arterial e a pessoa vai dizer, olha, tua pressão está elevada. Só que tu não sabe há quanto tempo que tu está com a pressão elevada. E a pressão arterial elevada é extremamente grave. Ninguém tem o hábito de medir a pressão arterial.
né? Ninguém tem o hábito de medir a pressão arterial. Ninguém sai de casa e pensa, pelo menos ninguém com menos de 70 anos, ou que já seja hipertenso, ninguém tem o hábito de dizer, bah, antes de ir para a faculdade, antes de ir para a Ubra, eu vou dar uma passadinha na farmácia para medir a pressão. Ou então tá indo no supermercado e pensa, bah, vou aproveitar e vou passar na farmácia para medir a pressão. Ou ainda, vou comprar um medidor de pressão. Não é? E a cada, sei lá, uma vez por semana, 2, eu vou medir a pressão arterial. Ninguém tem esse hábito. Por quê? Porque ninguém procura algo se não tem nada incomodando. Eu vou explicar para vocês hoje por que a pressão arterial aumentada é tão perigosa. Então, continuando com a definição de hipertensão. É uma doença multifatorial, assintomática, que compromete fundamentalmente o equilíbrio dos sistemas vasodilatadores e vasoconstritores, a favor dos vasoconstritores. Por quê? Porque mantém o tônus vasomotor elevado. Ou seja, mantém os vasos mais constritos, aumentando a resistência vascular periférica, o que resulta em aumento de dano vascular e de trabalho cardíaco. Certo? Por quê? Porque esse aumento do tônus vasoconstritor reduz a luz do vaso, o espaço por onde passa o sangue. Consequentemente, gera dano aos órgãos que são irrigados por esses vasos e sobrecarrega o tecido cardíaco e o próprio vaso. Tá? Bom, quando a gente fala de pressão arterial, a gente tem esses valores aqui que talvez vocês já conheçam, né? Ou pelo menos parte desses valores. Só que isso é uma tabelinha, né, que me diz os valores de a classificação, os valores classificatórios da pressão arterial. Né? Qual é a pressão ótima? Quando ele é abaixo de 120 milímetros de mercúrio da sistólica e abaixo de 80 na diastólica. Não muito baixo, mas eu digo assim, pessoa que tem a pressão ali de 115 por 75. Ah, esse cara tem uma pressão fantástica. Ainda é considerado normal se ficar abaixo de 130 e abaixo de 85 de diastólica. Certo? Limítrofe significa o quê? Que a pessoa é quase hipertensa. E essa pessoa tem uma pressão arterial em uma amplitude de 130 milímetros de mercúrio por 139 de sistólica e 85 até 89 de diastólica. Esse cara é limítrofe. Hipertensão grau 1, quando passa de 140, indo até 160 milímetros de mercúrio de sistólica e 90 até 100, mais ou menos, de diastólica. Daí a gente tem estágio 2, estágio 3, etc, etc. Ou seja, quando vocês não podem fazer diagnóstico de hipertensão. Né? Por exemplo, chegou um aluno na academia, um parente de vocês, aquele aluno que está com excesso de peso lá na escola, e vocês resolvem aferir a pressão e, né, verificam lá que o cara está com a pressão de 140 por 80, por 90. Vocês não podem chegar para esse cara e dizer, olha, tu está hipertenso, vai tomar remédio. Não. Você tem que dizer, a tua pressão está aumentada neste momento. Vamos medir de novo daqui a 1 hora, se tu estiver por aqui. Mede de novo, 140 por 90. Bom, o que tu vai fazer? Tu vai no médico, vai no cardiologista. O cardiologista provavelmente vai avaliar e vai avaliar a necessidade de se colocar uma mapa, que é um dispositivo que mede a pressão arterial por 24 horas. Ele vai avaliar o resultado a partir da média de pressão arterial durante essas 24 horas e vai definir, sim, tu és hipertenso, não, tu não é hipertenso, ou tu tá com um valor limítrofe de hipertensão, para hipertensão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai avaliar a necessidade de dar medicamento, por quê? Porque o indivíduo não pode permanecer hipertenso. A hipertensão compromete o vaso. E é um dos principais fatores para o desenvolvimento de placa aterosclerótica. Qual é o problema do cara que tem hipertensão? O cara que tem hipertensão tem uma parede do vaso normalmente também mais hipertrofiada e tem um menor espaço para a passagem do sangue, ou seja, menor luz vascular. A hipertensão arterial significa o quê? Tem como resultado
um aumento da resistência vascular periférica, que é o que eu disse. Aqueles capilares bem pequenininhos que irrigam o músculo esquelético, eles têm, digamos assim, um menor espaço para a passagem do sangue. Consequentemente, o coração, para perfundir esses tecidos, né, esses vasos de pequeno calibre, com o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo, o coração tem que fazer mais força para vencer essa resistência. Não é? Então, no normotenso, a parede do vaso é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma representação, é claro que isso é um exemplo. No hipertenso, tem mais ou menos essa relação. Ou seja, o vaso mais contraído, com a parede maior e um menor local para passagem do sangue. Certo? Gente, hipertensão é muito séria. Tá? É uma doença muito séria. Bom, dei uma olhadinha nesse gráfico. Esse gráfico, eu acho que quando a gente fala de hipertensão, a gente tem que sempre visualizar isso aqui. Por que eu bato tanto na tecla do cuidado com a pressão arterial? Tá? Esse gráfico faz uma relação do risco de mortalidade por doença cardiovascular e faz uma avaliação dos valores de pressão arterial sistólica em laranja e diastólica em cinza. E leva em consideração, para essa correlação com o risco, valores de pressão arterial sistólica e diastólica. Então, reparem que, eu vou pegar para vocês extremos, tá? O indivíduo que tem uma pressão arterial de 110 por 70, mais ou menos. Repare que o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular é muito baixo. Agora peguem um indivíduo que tem uma pressão em torno de 150 por 100. Ou seja, hipertenso grau 1, daqui a pouco chegando no grau 2. Se vocês traçarem aqui uma linha, deixa eu riscar para vocês verem. Opa. Vocês vão ver o seguinte. Vejam a diferença do risco quando tu compara com um indivíduo que tem uma pressão normal. Eu estou falando de 2 a 3 vezes o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e morte por doenças cardiovasculares. Então, não dá para permitir que uma pessoa fique hipertensa. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas a tua pressão está aumentada. Tem que tomar remédio. Tem que ficar ali em 120 por 80. 1 mês, 2 meses, 1 ano de pressão arterial elevada já são fatores de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Lembrem-se, dificilmente o hipertenso não tem nenhum outro fator de complicação. Por quê? Porque a hipertensão ela tem um fator genético, é claro, né? Mas também tem uma questão comportamental. Ou seja, pessoas hipertensas podem ser hipertensas por ingerirem uma grande quantidade de sal, de carboidratos, terem excesso de peso, serem sedentárias, tudo isso favorece o desenvolvimento de hipertensão. E tem aquele cara que tem fator genético, que mesmo sendo magro, saudável, ativo, pode ter valor de pressão arterial elevado. De uma forma ou de outra, não dá para ficar hipertenso. Tem que baixar a pressão arterial. Quando a gente fala de controle da pressão arterial, gente, a gente tem o quê? A gente tem uma situação onde o tônus do sistema nervoso simpático, relacionado lá com a liberação de catecolaminas, de adrenalina e noradrenalina, está muito aumentado, o que faz aumentar a frequência cardíaca e deixar os vasos mais contraídos, que aumenta a resistência vascular periférica e desenvolve hipertensão. Esse cara vai tomar um remedinho bem que vocês já ouviram falar 500 vezes, chamado de beta-bloqueador. O beta-bloqueador faz lá no coração um bloqueio dos canais que recebem, dos receptores de catecolaminas, o que vai fazer com que a pressão arterial vai diminuir. Porém, tem aquele cara que tem uma pressão elevada e tomar beta-bloqueador não adianta. Esse cara normalmente tem esta situação aqui. O sistema renina-angiotensina-aldosterona muito estimulado. O que é esse sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esse sistema produz
um agente vasoconstritor antidiurético extremamente potente, chamado angiotensina 2. A angiotensina 2 tem uma série de efeitos no nosso organismo. A angiotensina aumenta a atividade simpática, aumentando a liberação de catecolaminas. Sobe pressão arterial, sobe frequência cardíaca. Né? A angiotensina aumenta a reabsorção de sódio, cloreto e potássio. Por quê? Porque isso aumenta a retenção de água. Certo? Então, o que acontece? Se há um aumento da retenção de líquido, há um aumento do volume sanguíneo. Se eu tenho um aumento do volume sanguíneo, eu tenho maior pressão do sangue contra a parede do vaso. Ou seja, sobe a pressão arterial. A angiotensina 2 também induz, lá pelo córtex adrenal, que é uma glândula, a glândula suprarrenal tem o córtex, que leva à produção de aldosterona. A aldosterona, é um hormônio também antidiurético, ou seja, aumenta a retenção de líquido, aumenta a volemia, aumenta a pressão arterial. A angiotensina 2, não satisfeita, também faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais contraídos. Ou seja, aumenta o tônus vascular. Se aumenta o tônus vascular e resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. E para completar, a angiotensina 2 também aumenta a secreção de hormônio antidiurético, ADH, pela hipófise posterior, também chamado de vasopressina, que é um hormônio que aumenta a retenção de líquido, diminui a formação de urina e aumenta a pressão arterial. O que vocês devem estar pensando agora? Nossa, a angiotensina 2 é o problema do hipertenso. A angiotensina 2 é o demônio, tem que acabar com a angiotensina 2 no sangue. Como é que é formada a angiotensina 2? A angiotensina 2, ela é oriunda de uma proteína produzida no fígado chamada angiotensinogênio. Uma enzima que existe lá no fígado quebra este angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida por uma enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, em angiotensina 2. E a angiotensina 2 faz todos esses efeitos aqui. A angiotensina 2 é ruim? Não. A angiotensina 2 serve para controlar o tônus vascular, serve para controlar a pressão arterial. Se o teu centro vasomotor, lá no bulbo, identifica que a tua pressão arterial está baixa, é necessário aumentar a pressão arterial. Pois bem, há a produção de angiotensina 2 para subir a pressão arterial. Se eu estou desidratado, no calor, sem beber água, eu preciso reter mais líquido na minha circulação, formar menos urina. Pois bem, a angiotensina 2 induz a produção de aldosterona e de hormônio antidiurético para reter líquido. Então, a angiotensina 2 tem uma função. É um hormônio muito importante. O problema é que no hipertenso, a angiotensina 2 está muito aumentada. E aí contribui para a hipertensão. Pois bem, o que o cardiologista vai fazer? Ele vai identificar uma alteração da pressão arterial e vai te dar um medicamentozinho chamado inibidor da ECA. Ou seja, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que forma a angiotensina 2. Ou seja, o nível de angiotensina 2 baixa muito, que normalmente está aumentado no hipertenso. E a pressão arterial retorna para a normalidade. Certo? A angiotensina 2 não é ruim. O problema é um distúrbio na produção de angiotensina 2, que é característica da hipertensão. Bom, quando a gente fala de regulação da pressão arterial, a gente tem uma fórmula da qual depende a pressão arterial. Débito cardíaco, lembrando que débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Ou seja, tu multiplica o volume sistólico, a quantidade de sangue ejetada por batimento, multiplica pela frequência cardíaca. Então, se a cada batimento eu ejeto 50 ml de sangue e o meu coração bate 100 vezes, o meu débito cardíaco é de 5 litros. Bom,
Quando a gente fala de pressão arterial, eu tenho como componentes o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Ou seja, se eu tenho mais sangue circulante e os vasos oferecendo mais resistência a essa passagem do sangue, eu tenho o quê? Maior pressão arterial. Tá? Quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente tem um cenário muito preocupante. Por quê, gente? Essa representação aqui que eu criei, essa representação mostra o quê? O vaso sanguíneo, aqui embaixo aparecendo o endotélio, tá? Só para a gente entender, certo? Lembrando que o endotélio recobre todo o vaso, eu peguei só para a gente entender o que acontece, tá? O endotélio produz óxido nítrico, que vai se difundir para o músculo liso vascular e vai causar vasodilatação, vai proteger o vaso contra o processo anti-inflamatório, o processo inflamatório, tem uma ação anti-inflamatória, e vai impedir a proliferação do músculo liso, que é aquela hipertrofia da parede do vaso. Pois bem, nesse caso, eu garanto que, se o endotélio está saudável, eu garanto a modulação adequada do tônus vascular e a propriedade antiaderente. O que significa essa propriedade antiaderente? É aquela propriedade conferida pelo óxido nítrico que impede a infiltração de células imunológicas, impede a inflamação. Aí tem uma situação de hipertensão. O indivíduo desenvolve hipertensão ao longo da vida. Vamos pensar em fator genético, não vamos chamar o cara de relaxado nem nada disso. Hipertensão, fator genético. Vamos pensar no fator genético. Essa hipertensão normalmente está associada com o aumento da produção de noradrenalina, né, pelo sistema nervoso central, certo? Aumento de catecolaminas, que aumenta a frequência cardíaca e a resistência vascular periférica, ou seja, gera hipertensão. E uma maior ativação do sistema renina-angiotensina, produzindo muita angiotensina 2. Quando eu tenho essa condição em decorrência da hipertensão, eu vou ter também um aumento da inflamação vascular, que vai gerar a produção de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, radicais livres que a gente viu lá no início, quando eu comecei a falar de aterogênese. Certo? Nesse contexto, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento da resistência vascular periférica, vai aumentar mais ainda a pressão arterial, e eu vou ter também, eu vou desenvolver, em decorrência desse quadro, uma situação de desproteção vascular. Por que desproteção? Porque se eu tenho inflamação e aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, eu gero disfunção endotelial. Disfunção endotelial tem como característica a redução da biodisponibilidade do óxido nítrico, que tem todos aqueles efeitos de controle do tônus vascular e proteção da parede do vaso. Por que isso gera um mecanismo de retroalimentação positiva? Positiva, o que significa retroalimentação positiva? Significa que esse estímulo aqui favorece uma disfunção cada vez maior. Ou seja, o estímulo inicial gera um resultado, e esse resultado aumenta mais o estímulo inicial. Por isso que é retroalimentação positiva. Isso traduzindo quer dizer o quê? Quanto pior está, pior tende a ficar. Tudo isso acontece com a hipertensão. Então, se eu for fazer uma avaliação da hipertensão, certo? Do quadro hipertensivo e das consequências, eu vou ter o quê? A hipertensão gera inflamação e diminui a biodisponibilidade de óxido nítrico, o que diminui a proteção sobre o vaso, aumenta a hipertrofia da parede do vaso, gera inflamação na parede do vaso e aumento cada vez maior de produção de radicais livres. Ou seja, este cenário que está pintado aqui é o que caracteriza essa retroalimentação positiva. Porque este cenário aqui compromete cada vez mais o vaso. Se compromete cada vez mais o vaso, há cada vez mais resistência vascular periférica e disfunção vascular. Ou seja, mais hipertensão. Então, assim, gente, isto é talvez agora de uma forma mais completa, talvez o principal mecanismo responsável pela aterogênese, ou formação de placa aterosclerótica. Bom,
que eu posso fazer para tentar controlar a hipertensão arterial se eu for falar de estratégias não farmacológicas? Tá? O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu vou dizer para o hipertenso, não, esquece o remédio. Vem treinar comigo que eu resolvo o teu problema. Não. Ou então, vem fazer uma consultoria comigo, que eu te passo treinamento, te dou uns conselhos nutricionais lá, tem gente que monta dieta até, mas tudo bem, e vai acabar com a tua hipertensão arterial sistêmica. Vou fazer tu emagrecer, coisa e tal. Não. Não é isso. Hipertenso, toma remédio. Tá? A mudança nos hábitos de vida melhora a resposta do remédio. Diminui os níveis de hipertensão. Facilitam o controle da pressão arterial. O que pode resultar em uma redução da medicação. Mas isso quem avalia é o médico. Normalmente, quem é hipertenso, toma remédio. Tá? Mas, se a gente for falar de mudanças no estilo de vida, quais são os fatores que podem influenciar a pressão arterial? Bom, redução de peso corporal. A redução de peso corporal de 10 quilos pode reduzir até 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial. É muita coisa. Se o cara é um hipertenso limítrofe, ele pode voltar para um valor quase de normalidade. Exercício físico pode reduzir até 10 milímetros de mercúrio. Reparem que é menos eficiente do que redução de peso corporal. E lembrando que tem gente que não é obesa, tá? Tem gente que não tem excesso de peso e tem hipertensão, tem aquela característica genética. Ou seja, consulta com o cardiologista, ele vai te dar um remédio. Se ele achar que tu está melhorando muito, bom, vai diminuir a carga do remédio. Ok, que bom, mas consulta com o cardiologista. Faça exercício físico e controla o peso corporal. O que faz o treinamento físico? Tá? Bom, quando eu falo de treinamento físico e função vascular, e repare que nessa função vascular eu coloco a hipertensão junto, o treinamento físico é simplesmente extraordinário. Tá? Vocês viram aqui, eu vou chamar a atenção para esta imagem de novo. Onde é que tá? Aqui. Vocês viram o que causa a hipertensão. Olha a confusão que a hipertensão faz na parede do vaso. Essa confusão aqui favorece, é o principal fator para isso aqui. Aterosclerose. E a gente viu que esse quadro tem na sua gênese, como principal fator, disfunção endotelial. Então, se eu pensar no que faz o exercício, eu tenho que pensar o seguinte, bom, se o problema é disfunção endotelial, não é, como um dos principais fatores para o desenvolvimento de placa aterosclerótica, o que faz o exercício com relação à função endotelial? Não é? Será que exercício físico melhora a função endotelial? Se exercício físico melhorar a função endotelial, então o exercício físico pode prevenir toda essa confusão, Marcos? Pode. Ou pelo menos auxiliar bastante. Tá? Bom, vamos voltar para lá. Vamos pensar no papel do treinamento físico. Aqui eu trouxe um estudo para você, tá? Para vocês. Um estudo original publicado no Journal of Human Hypertension lá de 1999, ou seja, um artigo com mais de 20 anos. Tem uns aqui que talvez nem eram nascidos em 1999, tá? Esse estudo é um estudo extremamente simples que levantou a questão do treinamento físico ou do exercício físico para controle de pressão arterial. O que eles viram? O que trata o artigo, né? A magnitude e duração da redução da pressão arterial ambulatorial, né, medida lá no ambulatório, certo? Após uma sessão de exercício. Então, eles fizeram algo muito simples. Pegaram indivíduos normotensos e indivíduos hipertensos. E colocaram os indivíduos, não é, hipertensos para fazer 50 minutos de caminhada a 50% consumo de oxigênio, ou seja, intensidade moderada. 50 minutos de caminhada, hipertensos, a
em intensidade moderada. O que eles verificaram? Esse gráfico, quem fez biopato comigo semana passada, eu botei na prova. Tá? Talvez eu bote nessa também, estou avisando. Tá? Esse gráfico mostra o quê? Pressão sanguínea no eixo Y e no eixo X o momento. Ou seja, aqui nessa setinha, aqui embaixo, tá, tem o momento do exercício físico. O cara faz 50 minutos de exercício físico e vai ter o acompanhamento por até 24 horas da sua pressão arterial. Ok? Ou seja, fez o exercício, foi lá no laboratório, colocou a mapa para ver a pressão arterial ao longo de 24 horas. Aqui em cima eu tenho a pressão sistólica, aqui embaixo eu tenho a pressão diastólica. Tá? As bolinhas pretas significam o controle, ou seja, quem não fez exercício físico. Ou seja, o cara era hipertenso, é hipertenso, tá? No caso, no momento, é hipertenso, e não fez exercício físico. Ou seja, ele chegou lá, né, não fez exercício, botou a mapa e teve o acompanhamento da pressão arterial por 24 horas. As bolinhas brancas representam o quê? O indivíduo que é hipertenso, realizou o exercício físico e teve o acompanhamento da pressão arterial também por 24 horas. O que isso aqui me mostra? Essa seta aqui, entre duas retas, mostra o período dentro das 24 horas aonde a pressão arterial é menor significativamente, ou seja, com uma diferença estatística, dentro deste período de 24 horas, que a pressão arterial foi diferente do controle para o exercício. A mesma coisa para a diastólica. Então, o que eu vejo? Que em um período de até 12 horas, a pressão arterial do hipertenso que fez uma sessão de 50 minutos de exercício a 50% do VO2 máximo foi significativamente menor do que o hipertenso que não fez exercício. A diastólica teve uma diferença menor. Apenas por 6 horas teve uma redução do seu valor em relação a quem não fez exercício físico. O que isso me diz? Isso me diz que uma única sessão de exercício é capaz de controlar por até 12 horas, do ponto de vista estatístico, a pressão arterial de um hipertenso. Uma sessão, controlar no sentido de, repare, essa pressão aqui, do indivíduo que é hipertenso e não fez exercício, ficava em torno de 150 milímetros de mercúrio. Até. Do indivíduo que fez exercício, baixou para 135, 140, ficou uns 10 a 15 milímetros de mercúrio menor por até 12 horas. Continua hipertenso, mas diminuiu o valor de pressão arterial. Agora, tu soma isso, dieta controlada, programa regular de exercício físico e medicação, de acordo com o que o cardiologista achar importante, vejam o que esta ferramenta, exercício físico, pode fazer por um hipertenso. E daí lembra de novo as figuras que eu mostrei antes. Da inflamação do vaso, formação de placa aterosclerótica, e pensem que o exercício pode fazer associado ao tratamento com o nutricionista, com o cardiologista. Certo? Bom, por que isso acontece? Porque a hipertensão arterial, na situação de hipertensão arterial, o exercício físico, primeiro, causa alguns efeitos que a gente conhece. Quem fez fisiologia do exercício viu isso aqui tudo. Tá? O exercício físico diminui a atividade do sistema nervoso simpático, ou seja, liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que a gente viu hoje mesmo, aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca, ou aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Diminui a frequência cardíaca de repouso. O indivíduo treinado tem uma quantidade, uma frequência, um número de batimentos cardíacos em repouso menor do que o indivíduo não treinado. Se diminui a frequência cardíaca de repouso, é porque diminuiu a atividade simpática. Se diminuiu a atividade simpática,
diminui a pressão arterial. Né? Aumento da excreção urinária de sódio. Sódio retém líquido no vaso. Se retém líquido no vaso, aumenta a pressão arterial. Redução da renina plasmática. Lembrando que a renina é a enzima que produz a angiotensina 2. Então, se o exercício físico for capaz de reduzir a atividade da renina plasmática, diminui a produção de angiotensina 2, que aumenta a pressão arterial. Aumenta a densidade capilar. Músculos treinados são mais capilarizados. Se são mais capilarizados, tem mais local por onde o sangue pode passar. Ou seja, diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. Diminui a espessura da parede do vaso. Se diminui a espessura da parede do vaso, o local para a passagem do sangue também está aumentado. Ou seja, diminui a pressão arterial. E o principal, aumenta a síntese de óxido nítrico. A gente viu que toda esta confusão aqui tem relação com a disfunção endotelial, com a prejudicada produção de óxido nítrico. Então, se eu aumentar a produção de óxido nítrico, eu tenho um baita de um fator de proteção para a prevenção da formação de placa aterosclerótica. Quando perguntarem para vocês por que fazer exercício físico sendo hipertenso, tem um resumo interessante, certo? Só que para falar de todo esse resumo aqui, tem que ter entendido tudo isso aqui, tudo que foi dito na aula passada. Bom, gente, já são 15 para as 9, e eu não vou continuar agora, porque na aula que vem eu vou falar para vocês da relação do treinamento físico com função vascular. Daí eu vou trazer toda a parte de estudos, a questão da função endotelial e etc. Bom, faço na aula que vem, porque eu não vou começar agora, sendo que eu não vou conseguir ter... Tá? Então, vamos lá. Tem alguém ainda aí? Quem quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então tá, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, né? Normalmente não. Então tá. Bom final de semana. Hoje é quarta, vai ser. Bom resto de semana para vocês, tá? Vou subir a nossa aula aqui para o ambiente de aula. Quem tiver alguma dúvida em algum momento, pode, por favor, me mandar lá, que eu respondo. Se não, na aula eu complemento essa parte, falo de treinamento físico e concluo essa matéria antes de passar para a próxima. Tá? Felizmente, a gente está bem no nosso cronograma. Então tá, gente. Boa noite, se cuidem e qualquer dúvida,